E o São Paulo antecipou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, é isso mesmo que você ouviu. Consta no balanço oficial do Tricolor que o São Paulo recorreu a antecipações de 1 bilhão 387 milhões de reais. Se você procurar no balanço Tricolor, vai encontrar tal valor como receitas a apropriar. O valor está ligado a contratos antecipados e receitas que ainda serão reconhecidas nos próximos anos. Nicola, como um clube pode antecipar tanto dinheiro? Contratos de direitos de transmissão, patrocínios, acordos comerciais, contratos ligados ao estádio, além de receitas via FDIC. Foi a forma que o Júlio Casares encontrou para tentar pagar dívidas emergenciais e ter o mínimo de condição para tocar o clube. Mas é óbvio que imaginar que um clube já antecipou 1 bilhão e 400 milhões causa susto em qualquer torcedor são paulino. Importante registrar ainda que um ano antes, esses antecipados giravam na casa de 863 milhões de reais, ou seja, em apenas um ano, o São Paulo recorreu a mais quase 600 milhões de antecipação, que talvez ajudem a explicar por que o Tricolor conseguiu fechar no azul na temporada passada. A situação no São Paulo é grave, é preocupante, e o melhor caminho talvez fosse a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma vontade de esse processo e projeto avançar, e o São Paulo deve seguir nessa mesma balada nos próximos anos. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Átila Zapata. Acho que descobrimos como o São Paulo fechou no azul. Bem que estava suspeito. Bora. O Átila está repercutindo uma informação que eu trouxe no vídeo da tarde. E aí vale a lembrança de que o São Paulo teve no ano passado o seu melhor número, seus melhores números financeiros em muito tempo, né? Arrecadação superior a 1 bilhão de reais, superávit e redução da dívida em cerca de 100 milhões de reais. Um pouquinho mais de 100 milhões. O superávit foi de 57 milhões. Se você olhar o balanço financeiro do São Paulo, você vai constatar que o Tricolor já antecipou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. O número certinho é de 1 bilhão 387 milhões. E essas antecipações se dão com direito de transmissão de TV, com FDIC, com acordos comerciais, enfim, o São Paulo antecipou dinheiro de onde podia e de onde não podia. E o mais impressionante é que eram 800 milhões de reais antecipados até o fim do ano retrasado, e esse número passou para 1 bilhão e 400 milhões no fim do ano passado. Então, somente no ano passado, o São Paulo antecipou mais 600 milhões de reais. Confesso que eu achei um número assustador e alarmante, tá bom? Edmilson Silveira. Scarpa no São Paulo não tem algum fundamento? Não, não tem. Eu tinha perguntado para o Rui Costa na semana passada, surgiu no mesmo dia a especulação do Scarpa e do Cebolinha. E aí, durante uma live, é até legal por isso fazer live, porque vocês vão mandando as perguntas e eu vou repassando para as fontes, né? Rui Costa costuma responder rápido. Eu falei, Rui, tem 2 perguntas para você. Eu quero saber sobre Scarpa e sobre Cebolinha. Aí a resposta sobre Scarpa, Nicola, o São Paulo não vai contratar o Scarpa. Rápido, rasteiro. Bem taxativo, tá? Sobre o Cebolinha, ele considera um negócio muito difícil, mas admitiu que foi ele lá atrás quem trouxe o Cebolinha do Fortaleza para o Grêmio, e foi ele quem conduziu o primeiro contrato profissional. Eu não tenho certeza, tá? Até porque a resposta foi básica assim. Mas eu tenho a impressão de que na época o Rui Costa era do departamento jurídico, por isso que ele falou que ele fez o primeiro contrato profissional. Então ele participou da ida do Cebolinha do Fortaleza para o Grêmio, na negociação, talvez, da parte advocatícia, e depois conduziu a assinatura do primeiro contrato profissional. Tá? Só para deixar bem claro e explicado para vocês. O que se sabe do Arboleda é que ele voltou ao São Paulo na segunda-feira, depois de exatamente um mês de ausência. Ele tinha assumido em 4 de abril e voltou agora em 4 de maio. Se tivesse voltado um dia depois, o São Paulo teria mais conforto para tentar a rescisão por justa causa na FIFA. A necessidade de cumprimento de pelo menos um mês de ausência. Mas o São Paulo não adotou esse caminho. O São Paulo preferiu manter o Arboleda, vai multar em um mês de salário,
de salário do mês passado ele não vai receber, e o Arboleda vai treinar em horário separado, com a expectativa do São Paulo de que o Arboleda possa render algum negócio na metade do ano. O Atlético Paranaense foi uma das especulações, também falaram em Vasco, também falaram em Grêmio, enfim. O São Paulo vai exigir alguma compensação financeira ou eventualmente vai tentar um jogador numa troca. O Arboleda tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem e custa ao São Paulo R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e pagamentos de dívida. Lá atrás, vocês vão lembrar, eu cheguei a... Essa é uma história curiosa, né? Eu publiquei, sei lá, 2 anos atrás, que o Arboleda tinha mais de R$5 milhões em dívidas e, entre outras coisas, o que causava preocupação no São Paulo é de que as dívidas dele incluíam até como é que era a expressão? Não era um golpista, era um cara que emprestava, um agiota, tá? Que entre as dívidas que o Arboleda tinha uma que preocupava o São Paulo, que era com um agiota, que não era uma pessoa muito bacana, enfim. O Arboleda ficou extremamente incomodado com a divulgação dessa notícia e com a questão do agiota. Ele chegou a dizer que ia me processar, um advogado dele entrou em contato querendo R$25 mil para que a gente fizesse acordo e ele não me processasse. Eu falei, esquece, pode processar, não tem problema nenhum. Eu acho que acabou não processando. Até porque, tempos depois, o São Paulo renova com o Arboleda e assume cerca de R$7 milhões de dívida que o Arboleda tinha, não 5, já eram 7. Então o São Paulo paga 700 mil por mês ao Arboleda e outros 300 mil não vão para o Arboleda e são utilizados para pagamento de dívidas que o Arboleda tem no mercado. Aí eu até estava falando uma vez com um dirigente do São Paulo, e eu falei, porra, cara, esse é o cara que com 2 anos, depois de se aposentar, ele parou hoje, daqui 2 anos o cara vai estar miserável. Aí a pessoa do São Paulo me corrigiu, falou, não, Nicola, em 2 meses. Ele para hoje, 2 meses depois de parar, esse cara vai estar aposentado. Porque se ganhando o que ele ganha, o cara consegue dever para Deus e todo mundo, cara, é porque é um cara absolutamente desajustado. E é mesmo, né? O cara tem rolo... e aí só para completar, depois que o São Paulo assumiu essas dívidas do Arboleda e tem pago 300 mil direto para credores, o Arboleda ainda conseguiu se meter com mais uma dívida. A advogada que estava representando ele em alguns casos bloqueou uma Porsche 911 que ele havia comprado. E aí, para quem que ele recorreu? Para o São Paulo. Essa coisa é mais maluca, né? Pouco antes de desaparecer e ficar um mês fora, o Arboleda tinha recorrido ao São Paulo para que o São Paulo pagasse uma ação judicial para desbloquear as contas dele, porque ele estava de novo com as contas bloqueadas. Muito louca a história do Arboleda. E é uma grande pena, né, cara? Porque é um cara que é talentoso, que é bom jogador, mas que não tem nenhum juízo. Vou repetir até uma frase dessa pessoa do São Paulo que falou que ele vai falir em 2 meses depois de se aposentar. O Arboleda é uma criança que faz muito mal para si próprio, né? O Tilmar Lima, boa noite, Nicole. E o Tricolor, quais as novidades? Estava falando agora da questão financeira do São Paulo. Quero contar também que, em relação a contratações, né? O ponto é uma prioridade no São Paulo. Existia a ideia interna de que o São Paulo precisa de zagueiro, até porque o Arboleda não fica. Mas a avaliação é de que os meninos da base, que até têm sido aproveitados no principal, têm dado conta do recado. Então, talvez essa busca por um zagueiro talvez não seja tão emergencial, tão desesperadora. Você pode, talvez, priorizar outras posições como a ponta, né? Ontem, no empate em 0-0 contra o Rings, que, vale lembrar, eliminou o Bahia na primeira fase da Libertadores, ou no segundo mata-mata da Libertadores, mas na primeira participação do Bahia, o Bahia estreia já na segunda pré-Libertadores e é eliminado pelo Rings. E ontem o São Paulo, mesmo com um time bem mesclado, conseguiu empatar em 0-0. Ontem, por exemplo, jogou o Osório, que é um menino que vinha das categorias de base, bem elogiado, enfim. A partir daí pode estar pintando aí a possibilidade desses meninos da base terem uma sequência um pouco maior. Marcos Alves da Silva Barbosa. Boa noite, Nicola. Roger Machado deve ficar até dezembro, na sua opinião? Não. Ele deve ficar enquanto tiver resultado. Começou a tropeçar e eu acho que ele tem que ir embora. Não é o técnico dos sonhos do torcedor do São Paulo e não acho que você tem que segurar o técnico o quanto pode. É o quanto for cabível, né? Não dá para ficar segurando o técnico se você não tem o conforto de achar que o cara trabalha bem. Começou a live, onde vocês mandou superchat e perguntou, Nicola, novidades sobre a Arboleda? E aí eu recuperei uma informação de ontem do Rafael Emiliano, que cobre o São Paulo. Ele cravou que o São Paulo descartou
rescindir o contrato com o Arboleda porque soube que ele tinha sua ida acertada para o Atlético Paranaense. Aí o São Paulo falou, então, já que você tem alguma coisa acertada com o Atlético, eu não vou rescindir com você e vou esperar que o Atlético ofereça alguma coisa. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo. Perguntei, isso confere? Não confere. E a pessoa está explicando que a rescisão do contrato com o Arboleda não aconteceu porque o São Paulo entende que pode conseguir uma compensação financeira na metade do ano ou uma troca de atletas, tá? Então, está descartada a informação do Rafael Emiliano, respeitando a apuração, não está descartada, né? Estou trazendo um outro lado em relação à informação do Rafael Emiliano, que durante muito tempo cobria a Lusa, torcedor fanático da Portuguesa. Chegou a escrever na época da faculdade um almanaque sobre a Lusa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.